Essa é a parte 4 do estudo. Eu vou finalizar nessa parte que o meu olho já tá doendo aqui pra caramba, irmãos. E tá escuro, né? Tá meio escuro aqui, vocês estão vendo. A janela ali tá fechada, mas se abrir também a imagem não fica legal. Parte 4. Entenderam? Então, aqui os fatos batem. O contexto geral bate. A justiça de Deus, que é a verdadeira justiça, prevalece, continua soberano, continua justo. Agora, como é que se explica os eventos de Edom e de Faraó? Eu posso dizer agora, simples, eu consigo explicar isso facilmente, sem ter que pular texto, sem ter que embromar, sem ter que fugir de um lugar aqui para o outro. Mas dá trabalho. Dá trabalho porque tem que ler os contextos. Cada vez que o apóstolo Paulo cita um texto, é porque ele citou um texto-chave, um texto sinalizador para um contexto lá. Mas os calvinistas vão procurar? Não vão. E se forem procurar, eles vão ler somente o contexto imediato para torcer e trazer o ensino torcido para cá de novo. Mas eles não vão ler o profeta. Porque se ler, não bate. A explicação não cola. Então é melhor nem ir buscar. É melhor só ler aqui Romanos e ficar fazendo as perguntas em cima do texto. E com aquele esquema, né? Somente até o verso 23, 24. Chegou ali em Oséias, já começa a desfocar as coisas, porque não tem mais caminho para a malignidade deles. Então aqui Paulo está falando coisas que está ligado com o princípio da carta. Tanto é que Paulo fala de obras da lei em Romanos 10. Fechou o assunto? Não. Então o apóstolo Paulo tinha no coração em provar para os judeus o porquê que muitos não estavam crendo, que nem todos os que estavam em Israel eram de fato israelitas, e que o propósito de Deus inicial, que Deus falou lá, vocês, se ouvirem a minha voz, serão nação, geração eleita, povo separado por Deus, sacerdotes do Senhor. Esse propósito que Deus falou ali para Moisés continuava firme, mas não era pelas obras, mas por Deus que chama, assim como chamou Abraão, como fez promessas a Abraão antes da lei, e explicou por que veio a lei. Os eventos desencadeados ali no Sinai, explicou em Gálatas, em Romanos, também a gente encontra explicação em Romanos 4. Então Paulo fez questão de escrever os primeiros capítulos antes de chegar em Romanos 9. Então por que eu vou desconectar as coisas? Somente para sustentar uma sujeira de uma mensagem? Toda vez que eu penso nessa mensagem, eu não tenho como não pensar em sujeira, em imundície, em hipocrisia, como eu expliquei muito bem na primeira parte do vídeo. Aí verso 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, por ela viverá. Por que, dentre tantos textos da lei, ele pegou esse? E por que esse texto está em Gálatas? Com os mesmos personagens, com os mesmos assuntos, com a mesma tese. Entende? O que tem a ver isso com o capítulo 9, do ponto de vista da mensagem calvinista? Nada. Não tem nada a ver. Não teria nem por que Paulo citar Oséias. Para que citar Oséias? Falando que Deus não chama a pessoa somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Você vê que Paulo não está falando, olha judeus, não são só vocês que são eleitos antes da fundação do mundo, e que Deus elegeu vocês e que não elegeu os egípcios, por exemplo. Não são só vocês. Os gentios também. Paulo não está falando isso. Paulo está falando que Deus chamou pessoas para serem salvas, e essas são eleitas, sim, e conhecidas por Ele antes da fundação do mundo, e por isso que existe predestinação. Paulo está falando isso em vista do que eles pensavam que tinha que passar por toda a primeira aliança, praticar circuncisão, obras da lei, para fazerem parte de um povo eleito, já que estava escrito, aquele que fizer essas coisas por elas viverá. E Paulo está explicando isso. Está falando que não. Não é assim como eles estavam pensando, e que a palavra de Deus não falhou. E que mesmo assim, o propósito de Deus para a eleição continua firme. Assim como Deus chamou Abraão, por aquele que chama. Chamou Isaac e chamou Jacó. E aí, irmãos,
Você vê que aqui nesses versos onde Paulo está falando, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam. Olha o tamanho da hipocrisia. Paulo está falando, não há distinção entre judeu e grego, mas há distinção entre grego e judeu e judeu. Por que há distinção? Porque entre os gregos, que são gentios, Deus escolhe um e rejeita o outro. Entre os judeus, que é uma nação que começou com Deus, Deus escolhe um e rejeita o outro. Mas não foi assim. No tempo do Egito, Deus não rejeitou Faraó e a sua nação e pegou Jacó e a sua nação. Não foi assim. Olha como Deus trabalhou, olha os textos que Paulo citou em Romanos 9. Não vai dar para falar agora, mas você vai ver que Deus usou de misericórdia com aquele que usava de misericórdia e que temia o nome dele, para cumprir as palavras de Deus. Não é usarei de misericórdia com quem eu quiser usar e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, só olhando para Romanos 9 e esquecendo da origem desses textos. Do que mais Deus falou sobre esse assunto. Tem que ser uma pessoa muito perturbada mentalmente para catar esses textos e pregar que Deus ama um e odeia o outro, e isso é justo. Mas com ela, não, ela é eleita. Essa mensagem, eu não vou me gloriar, nunca. A mensagem calvinista não deixa a gente se gloriar porque não é por obras. E está o tempo todo falando, graças a Deus que eu fui escolhida, a outra não. Mas eu poderia ter se escolhida, né? Por mim, escolheria, Deus escolheria, mas é Deus que manda. Mas ele mandou se amar, ele não amou. É uma neblina total. Romanos 11 está conectado com Romanos 10, está conectado com Romanos 9. Tanto é que Romanos 9, 10 e 11 formam um bloco. E os mestres calvinistas mesmo sabem disso. Verso 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ué, a tese dele não é a tese calvinista? Por que está falando isso? Ele mudou agora a ideia? Toda hora ele muda a ideia? Antes de colocar o verso... Antes de ir para o capítulo 11 e colocar o verso 1, Paulo não tinha escrevido por capítulos, né? Olha o assunto que gerou essa pergunta. Pergunto. Ele perguntou porque falou alguma coisa antes e gerou na cabeça dele. Eu tenho que fazer uma pergunta. Verso 19 de Romanos 10. Pergunto mais. Eles têm que fazer um monte de pergunta, né? Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. Falei igual Cebolinha agora, né? Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Esse povo aqui que Deus está se queixando não foi salvo, porque é um povo rebelde e contradizente. Mas Deus estendeu a mão. Se ele estendeu a mão, é para salvar, porque Isaías disse isso, e no mesmo Isaías Deus está falando, as minhas mãos não estão sem estar estendida, a fim de que eu não queira salvar, de que eu não possa salvar, nem os meus ouvidos tapados, mas são os vossos pecados que separam eu e vocês. E Deus está falando, eu estendi as minhas mãos todo dia para esse povo, mas enviou um chamado externo, aonde o Espírito não ia operar neles, e estendeu a mão. Estendeu a mão, mas enviou o Espírito para uns e para os outros era só um chamado externo. Eles não iriam ser salvos porque não foi efetivo, Deus não iria salvar, mas estendeu a mão. Quem é o rebelde contraditório nessa história? Os calvinistas, não é Deus. Agora, o Deus calvinista é rebelde contraditório. O Deus da Bíblia não. Entende? Aí ele fala, pergunto, terá Deus rejeitado seu povo, etc e tal, e continua a falar uma série de coisas que tem a ver com os capítulos anteriores.
Verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Já explicou o que é graça. Não tem nada a ver com a graça calvinista. Nada. Sola graça. Se afasta disso daí, que isso daí é água amarga. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tá vendo qual é o foco dele? Qual é a mensagem dele? Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Está escrito, ele citou o profeta, aí o calvinista vai ler isso daqui e vai falar, tá vendo? Deus não deu olhos para eles, enviou um espírito de entorpecimento, para eles não entenderem, porque Deus não queria salvar. Então Deus não deu olho para a pessoa ver se é um Deus ser confiável. Deus não deu olhos e vê se isso é justo, porque Paulo disse que é justo, né? Deus não deu olho para você. Você vai dizer, não, para mim ele deu. Acabou de se gloriar. Você desejaria isso para o seu próximo, já que é justo? Desejaria. Você tá lascado. Deus não deu olho para você, enviou um espírito de entorpecimento, e não foi porque você fez o bem ou mal, não tem nada a ver isso. Ele apenas não quis te salvar, e aí te estendeu a mão. E aí você não quis pegar na mão dele, aí Deus fala, pessoa rebelde e contraditória, mas te enviou um espírito de entorpecimento para você não pegar na mão dele. Gente, esse povo calvinista sofre um problema gravíssimo. Na verdade, tudo isso daqui é citação da parte de um profeta que a pessoa deveria ler e conhecer o contexto. E eu posso dizer tranquilo aqui, Deus não dá olho às vezes para as pessoas ver e envia um espírito de entorpecimento. Mas por que ele faz isso e para quem ele faz isso? Não quer dizer que a pessoa iria ser boazinha, iria ver, enxergar, iria pegar na mão dele para ser salvo, caso ele não tivesse enviado isso. Ele envia isso como castigo de uma grande rebeldia. E já deixa escrito de antemão que é para as pessoas acreditarem quando acontecesse. E Jesus fala disso várias vezes. Para finalizar a mensagem, agora, né? Eu sei que não dá para ler tudo. Você já viu aqueles textos que os calvinistas usam? Ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não foi enviado. Aí depois pulam os capítulos e pega outro texto falando: aqueles que o Pai me deu, nenhum desses eu vou jogar fora. Você já viu esses textos usados por eles? Eles pulam os capítulos e a palavra de Jesus para pegar esses textos assim, colocar um do lado do outro para dar a entender uma coisa. Mas entre esses capítulos você vai ver Jesus falando com os judeus que não foram salvos, com os judeus que Jesus fala, vós tendes por pai o diabo. E Jesus fala, eu sei que vocês são descendência de Abraão. É o mesmo assunto que Paulo fala, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Mas no mesmo contexto Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Jesus está se contradizendo? Não. Ele está falando que os filhos de Abraão fazem as obras de Abraão e são considerados filhos da fé. Agora, ser descendência de Abraão, pode ser. Descendeu de Abraão, mas não é filho, porque os filhos são da fé. É isso que Jesus está falando. E Jesus, discutindo com esse povo, Jesus fala, se vocês não creem em mim por causa do meu nome, crede pelo menos pelas obras. Jesus queria que eles crescem. Em outro texto, que está entre esses textos que os calvinistas usam, eles pulam, Jesus fala, eu falo essas coisas para que vos salveis. Mas estava discutindo com o povo que estava rejeitando ele. Então, irmãos, é isso daí. Isso daí faz parte de outros vídeos que eu vou fazer, tá bom? Deu para entender? Acho que deu, né? Compartilha esse vídeo aí para calvinistas assistir esse estudo. E o que mais? Acho que é só. A gente se vê nos próximos estudos, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo, comentem o que achou e até os próximos estudos.